Oi, tudo bom? Eu sou a Ana. Hoje é dia 10 de setembro de 2025, quarta-feira. É o dia que eu vou servir na igreja. Hoje é o dia 253 e eu vou ler Ezequiel 22, 23 e 24. Hoje eu vou lá na igreja, eu sirvo no Ministério de Ação Social, então é muito legal porque as pessoas vão lá e elas veem o culto, alguns entregam a vida para Jesus. E a gente vê o culto todo, e a gente faz um cadastro das pessoas que não têm cadastro para receber a cesta, é tudo muito organizado, tem um monte de regra. E, cara, eu demorei tanto para fazer isso, e não é nada. Sério, o primeiro dia eu falei: "Caramba, é só isso que eu tô fazendo para ajudar?". Não é nada, eu só preencho um cadastro das pessoas, pego o documento, comprovante de residência, ouço, às vezes dou um abraço, dou um sorriso, às vezes eu oro. Só que nunca aconteceu de eu orar com ninguém. É só a gente fala de Deus, né, isso sim, mas não é nada, sabe, assim, às vezes quando acabava lá eu ia no bazar, só que agora eu não tô indo, né, porque eu não posso ficar doente que eu vou internar para fazer o tratamento, então eu não tô indo no bazar que eu não posso ficar doente. Mas assim, sério, não é nada. Eu me sinto até mal, mas é uma quarta muito feliz, porque eu encontro os meus amigos e a gente conversa, ora, é muito gostoso, muito gostoso. Então vamos lá? Nossa leiturinha, Ezequiel 22, leitura NVI, sem edição. Então eu vou errando, vou pedindo desculpa, vou seguindo. O importante é a gente ler a Bíblia todos os dias. Vamos lá. Os pecados de Jerusalém. Ezequiel 22. Veio a mim esta palavra do Senhor: Filho do homem, você julgará essa cidade sanguinária? Então confronte-a com todas as suas práticas repugnantes e diga: Assim diz o soberano Senhor: Ó cidade que traz condenação sobre si mesma por derramar sangue em seu meio e por se contaminar fazendo ídolos. Você se tornou culpada por causa do sangue que derramou e por ter se contaminado com os ídolos que fez. Você apressou o seu dia, chegou o fim dos seus anos. Por isso farei de você objeto de zombaria para as nações e de escárnio em todas as terras. Tanto as nações vizinhas como as nações zombarão de você, ó cidade infame e inquieta. Veja como cada um dos príncipes de Israel, que aí está, usa o seu poder para derramar sangue. Em seu meio eles têm desprezado pai e mãe, oprimido o estrangeiro e maltratando o órfão e a viúva. Você desprezou as minhas dádivas sagradas e profanou os meus sábados. Em seu meio há caluniadores prontos para derramar sangue. Em seu meio há os que comem nos santuários dos montes e praticam atos lascivos. Em seu meio há aqueles que desonram a cama dos seus pais e aqueles que têm relações com as mulheres nos dias de sua menstruação. Um homem comete adultério com a mulher do seu próximo, outro contamina vergonhosamente a sua nora, e o outro desonra sua irmã, filha de seu próprio pai. Credo. Em seu meio, há homens que aceitam suborno para derramar sangue. Você empresta juros visando lucro e obtém ganhos injustos, extorquindo o próximo. E você se esqueceu de mim, palavra do soberano, o Senhor. Mas você me verá bater as minhas mãos uma na outra contra os ganhos injustos que você obteve e contra o sangue que você derramou. Será que a sua coragem suportará ou as suas mãos serão fortes para o que eu vou fazer no dia em que eu lhe der o devido tratamento? Eu, Senhor, falei e o farei. Dispersarei você entre as nações e a espalharei pelas terras, e darei fim à sua impureza. Quando você tiver sido desonrada aos olhos das nações, você saberá que eu sou o Senhor. E depois veio a mim esta palavra do Senhor: Filho do homem, a nação de Israel tornou-se escória para mim. Cobre, estanho, ferro e chumbo deixados na fornalha. Não passa de escória de prata. Por isso, assim diz o soberano, o Senhor: Visto que vocês todos se tornaram escória, eu os ajuntarei em Jerusalém. Desculpa. Assim como os homens ajuntaram prata, cobre, ferro, chumbo e estanho numa fornalha, a fim de fundi-los, soprando fortemente o fogo na minha ira e na minha indignação,
Também ajuntarei vocês dentro da cidade e os fundirei. Eu os ajuntarei e soprarei sobre vocês o fogo da minha ira, e vocês se derreterão, assim como a prata se derrete numa fornalha. Também vocês se derreterão dentro dela, e saberão que eu, o Senhor, derramarei a minha ira sobre vocês. De novo a palavra do Senhor veio a mim. Disse ele: Filho do homem, diga a esta terra: você é uma terra que não tem tido chuva nem aguaceiros no dia da ira. Anela uma conspiração de seus príncipes como um leão que ruge ao despedaçar sua presa. Devoram pessoas, apanham tesouros e objetos preciosos e fazem muitas viúvas. Seus sacerdotes cometem violência contra a minha lei e profanam minhas ofertas sagradas. Não fazem distinção entre o sagrado e o comum, ensinam que não existe nenhuma diferença entre o puro e o impuro, e fecham os olhos quanto à guarda dos meus sábados, de maneira que sou desonrado no meio deles. Seus oficiais são como lobos que despedaçam suas presas, derramam sangue e matam gente para obter ganhos injustos. Seus profetas disfarçam esses feitos, enganando o povo com visões falsas e adivinhações mentirosas. Dizem: assim diz o soberano Senhor. Quando o Senhor não falou, o povo da terra pratica extorsão e comete roubos, oprime os pobres e os necessitados e maltrata os estrangeiros, negando-lhes justiça. Procurei entre eles um homem que erguesse o muro e se pusesse na brecha diante de mim e em favor dessa terra, para que eu não a destruísse, mas não encontrei nenhum. Por isso derramarei a minha ira sobre eles e os consumirei com meu grande furor. Sofrerão as consequências de tudo o que fizeram. Palavra do soberano Senhor. Ezequiel 23, as duas irmãs adúlteras. Essa palavra do Senhor veio a mim. Filho do homem, existiam duas mulheres, filhas da mesma mãe. Elas se tornaram prostitutas no Egito, envolvendo-se na prostituição desde a juventude. Naquela terra, os seus peitos foram acariciados e os seus seios virgens foram afagados. A mais velha chamava-se Ola e a sua irmã Oolibá. Elas eram minhas e deram à luz filhos e filhas. Olá é Samaria e Olibá é Jerusalém. Olá envolveu-se em prostituição enquanto ainda era minha. Ela se encheu de cobiça por seus amantes, os assírios guerreiros vestidos de vermelho, governadores e comandantes, todos eles cavaleiros jovens e elegantes. Ela se entregou como prostituta a toda a elite dos assírios e se contaminou com todos os ídolos de cada homem por ela cobiçado. Ela não abandonou a prostituição iniciada no Egito, quando, em sua juventude, homens dormiram com ela, afagaram seus seios virgens e a envolveram em suas práticas dissolutas. Por isso, eu a entregarei nas mãos de seus amantes, os assírios, os quais ela desejou ardentemente. Eles lhe arrancaram as roupas, deixando-a nua, levaram embora seus filhos e suas filhas e a mataram à espada. Ela teve má fama entre as mulheres e lhe foi dado castigo. Sua irmã Olibá viu isso. No entanto, em sua cobiça e prostituição, ela foi mais depravada que a irmã. Também desejou ardentemente os assírios, governadores e comandantes, guerreiros em uniforme completo, todos eles jovens e belos cavaleiros. Vi que ela também se contaminou. Ambas seguiram o mesmo caminho, mas Olibá levou sua prostituição ainda mais longe. Viu homens desenhados numa parede, figuras de caldeus em vermelho, usando cinturões e esvoaçantes turbantes na cabeça. Todos se pareciam com os oficiais responsáveis pelos carros da Babilônia, nativos da Caldeia. Assim que ela os viu, desejou-os ardentemente e lhes mandou mensageiros até a Caldeia. Então os babilônios vieram procurá-la até a cama do amor e em sua cobiça a contaminaram. Depois de haver sido contaminada por eles, ela se afastou deles desgostosa. Então prosseguiu abertamente em sua prostituição e expôs a sua nudez, e eu me afastei dela, desgostoso, assim como eu tinha me afastado de sua irmã. Contudo, ela ia se tornando cada vez mais promíscua à medida que se recordava dos dias de sua juventude, quando era prostituta no Egito. Desejou ardentemente seus amantes, cujos membros eram como os de jumento e cuja jaculação era como a de cavalos. Assim, Olibá ansiou pela lascívia de sua juventude, quando no Egito seus peitos eram afagados e seus seios virgens eram acariciados. Portanto, assim diz o soberano Senhor: incitarei os seus amantes contra você, aqueles de quem você se afastou desgostosa,
Eu os trarei para atacá-la de todos os lados, os babilônios e todos os caldeus, os homens de Pecode, de Soa e de Coa, e com eles todos os assírios, belos rapazes, todos eles governadores e comandantes oficiais que chefiam os carros e homens de posto elevado, todos eles cavaleiros. Eles virão contra você com armas, carros e carroças, e com uma multidão de povos. Por todos os lados tomarão posição contra você com escudos grandes e pequenos e com capacetes. Eu a entregarei a eles para castigo e eles a castigarão conforme o costume deles. Dig- dirigi- Dirigirei contra você a ira dos meus ciúmes enfurecidos, eles saberão como tratá-la. Cortarão fora o seu nariz e as suas orelhas, e as pessoas que forem deixadas cairão à espada. Levarão embora seus filhos e filhas, e os que forem deixados serão consumidos pelo fogo. Também arrancarão as suas roupas e tomarão suas lindas joias. Assim darei um basta à lascívia e à prostituição que você começou no Egito. Você deixará de olhar com desejo para essas coisas e não se lembrará mais do Egito. Pois assim diz o soberano Senhor: estou a ponto de entregá-la nas mãos daquele que você odeia, daqueles de quem você se afastou desgostosa. Eles a tratarão com ódio e levarão embora tudo aquilo pelo que você trabalhou. Eles a deixarão despida e nua, e a vergonha de sua prostituição será exposta. Isso lhe sobrevirá por sua lasciva e promiscuidade, porque você desejou ardentemente as nações e se contaminou com os ídolos delas. Você seguiu pelo caminho de sua irmã, por essa razão porei o copo dela nas suas mãos. Assim diz o soberano, o Senhor. Você beberá do copo de sua irmã, copo grande e fundo. Ele causará riso e zombaria de tão grande que é. Você será dominada pela embriaguez e pela tristeza com esse copo de desgraça e desolação, o copo de sua irmã Samaria. Você o beberá engolindo até a última gota, depois o despedaçará e mutilará os próprios seios. Afe, eu disse, palavra do soberano Senhor. Agora, assim diz o soberano Senhor: visto que você se esqueceu de mim e me deu as costas, você vai sofrer as consequências de sua lascívia e de sua prostituição. O Senhor me disse: filho do homem, você julgará Olá e Olibá? Então confronte-as com suas práticas repugnantes, pois elas cometeram adultério e há sangue em suas mãos. Cometeram adultério com seus ídolos. Até os seus filhos que elas geraram para mim sacrificaram aos ídolos. Também me fizeram isto. Ao mesmo tempo contaminaram o meu santuário e profanaram os meus sábados. No mesmo dia em que sacrificavam seus filhos a seus ídolos, elas entravam em meu santuário e o profanavam. Foi o que fizeram em minha casa. Elas até enviaram mensageiros atrás dos homens, vindos de bem longe, e quando eles chegaram, você se banhou para recebê-los. Pintou os olhos e pôs suas joias. Você se sentou num belo sofá, tendo à frente uma mesa na qual você havia colocado incenso e o óleo que me pertenciam. Em torno dela havia o ruído de uma multidão despreocupada. Sabeus foram trazidos do deserto junto com homens do povo, e eles puseram braceletes no braço da mulher e da sua irmã, e belíssimas coroas nas cabeças delas. Então eu disse a respeito daquela que fora destruída pelo adultério, que agora a usem como prostituta, pois é o que ela é. E eles dormiram com ela. Dormiram com aquelas mulheres lascivas, Olá e Olibá, com quem dorme como uma prostituta. Mas homens justos as condenarão ao castigo que merecem as mulheres que cometem adultério e derramam sangue porque são adúlteras e há sangue em suas mãos. Assim diz o soberano Senhor: que uma multidão as ataque, que elas sejam entregues ao pavor e ao saque. A multidão as apedrejará e as retalhará a espada. Matarão seus filhos e as suas filhas, destruirão suas casas e as queimarão. Dessa maneira, darei fim à lascívia na terra, para que todas as mulheres fiquem advertidas e não imitem vocês. Vocês sofrerão o castigo de sua cobiça e as consequências de seus pecados de idolatria. E vocês saberão que eu sou o soberano, o Senhor. Agora, Ezequiel 24. Nossa. A panela. No 10º dia do 10º mês do 9º ano, a palavra do Senhor veio a mim. Disse ele: filho do homem, registre esta data, a data de hoje, sobre o rei da Babilônia, sitiou Jerusalém exatamente neste dia. Conte a essa nação rebelde uma parábola e diga-lhes: assim diz o soberano Senhor. Põe a panela para esquentar, ponha-a para esquentar com água.
Ponha dentro dela pedaços de carne, os melhores pedaços da coxa e da espádua. Encha com o melhor desses ossos, apanhe o melhor do rebanho, empilhe lenha debaixo dela para cozinhar os ossos, faça ferver a água e cozinhe tudo o que está na panela. Porque assim diz o soberano Senhor: ai da cidade sanguinária, da panela que agora tem uma crosta, cujo resíduo não desaparecerá. Esvazia, tirando pedaço por pedaço, sem sorteá-los. Pois o sangue que ela derramou está no meio dela. Ela o derramou na rocha nua, não o derramou no chão onde o pó cobriria. Para atiçar a minha ira e me vingar, pus o sangue dela sobre a rocha nua para que ele não fosse coberto. Portanto, assim diz o soberano, o Senhor: ai da cidade sanguinária. Eu também farei uma pilha de lenha, uma pilha bem alta. Por isso, amontoem a lenha e acendam o fogo. Cozinhem bem a carne, misturando os temperos e reduzam os ossos a cinzas. Ponham depois a panela vazia sobre as brasas para que esquente até que o seu bronze fique incandescente. As suas impurezas se derretam e o seu resíduo seja queimado e desapareça. Mas ela frustrou todos os esforços, nem o fogo pôde eliminar seu resíduo espesso. Ora, a sua impureza é lascívia. Como eu desejei purificá-la, mas você não quis ser purificada. Você não voltará a estar limpa enquanto não se abrandar a minha ira contra você. Eu, o Senhor, falei. Chegou a hora de eu agir. Não me conterei, mas terei piedade, nem voltarei atrás. Você será julgada de acordo com o seu comportamento e com as suas ações. Palavra do soberano, o Senhor. A morte da mulher de Ezequiel. Veio a mim esta palavra do Senhor: filho do homem, com um único golpe estou para tirar de você o prazer dos seus olhos. Contudo, não lamente, nem chore, nem derrame nenhuma lágrima. Não permita que ninguém ouça o seu gemer. Não pranteie pelos mortos. Mantenha apertado o seu turbante e as sandálias nos pés. Não cubra o rosto, nem coma a comida costumeira dos pranteadores. Assim falei de manhã ao povo, e à tarde minha mulher morreu. No dia seguinte, fiz o que me havia sido ordenado. Então o povo me perguntou: você não vai nos dizer que relação essas coisas tem conosco? E eu lhes respondi: esta palavra do Senhor veio a mim. Diga à nação de Israel: assim diz o soberano Senhor. Estou a ponto de profanar o meu santuário, a fortaleza de que vocês se orgulham, o prazer dos seus olhos, o objeto de sua afeição. Os filhos e as filhas que vocês deixaram lá cairão à espada, e vocês farão o que eu fiz. Vocês não cobrirão o rosto, nem comerão a comida costumeira dos pranteadores. Vocês manterão os turbantes na cabeça e as sandálias nos pés. Não prantearão nem chorarão, mas irão consumir-se por causa de suas iniquidades e gemerão uns pelos outros. Ezequiel lhes será um sinal. Vocês farão o que ele fez. Quando isso acontecer, vocês saberão que eu sou o soberano Senhor. E você, filho do homem, no dia em que eu tirar deles a sua fortaleza, sua alegria e a sua glória, o prazer dos seus olhos e também os seus filhos e as suas filhas, o maior desejo de suas vidas, naquele dia um fugitivo virá dar-lhe a notícia. Naquela hora sua boca será aberta, você falará com ele e não ficará calado. E assim você saberá. Não, e assim você será um sinal para eles, e eles saberão que eu sou o Senhor. Fim. É isso, amanhã a gente volta com mais Ezequiel para vocês. Que vocês tenham um dia abençoado. Fiquem com Deus. Obrigada do carinho, dos seguidores, das mensagens. Um beijo.